Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando e hoje eu queria conversar com vocês sobre livros para se ler em tempos desesperadores como o nosso, de isolamento do coronavírus. Eu resolvi vir dar para vocês algumas dicas de leitura que podem ajudar nesse período. Então pessoal, estou gravando esse vídeo no finalzinho de março de 2020, que foi o mês em que o coronavírus foi declarado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde e praticamente no mundo inteiro tem se tomado como medida de saúde pública o isolamento social ou distanciamento social, que a gente costuma chamar de quarentena. É que na verdade, tecnicamente, quarentena é quando a pessoa está infectada e o isolamento social não. Você pode ser uma pessoa saudável e se isola para não espalhar o vírus, justamente essa a ideia. Para não sobrecarregar os sistemas de saúde, né? Mas eu tô bem ativa nas redes sociais, acho que a maioria das pessoas está também, já que está isolada em casa. A interação social acontece pela internet e eu tenho percebido em muita gente que me segue nas redes sociais, nos meus alunos, uma sensação de ansiedade muito grande, de desesperança e de falta de concentração. Eu mesma experienciei isso, principalmente nas 2 primeiras semanas de isolamento. Eu acho que é natural que a gente fique mais ansioso, porque é uma situação nova que a gente está vivendo, né? Toda vez que nos proíbem de fazer alguma coisa, aquilo fica muito doloroso pra gente. E ainda tem a questão de o governo brasileiro, as autoridades, muitas das autoridades no Brasil, estarem contradizendo essas medidas de saúde pública, o que deixa todo mundo ainda mais nervoso e chateado com a situação. Eu passei por tudo isso. Eu estou fazendo home office, eu estou gravando videoaulas, estou fazendo transmissões ao vivo de aulas para os meus alunos. Então o trabalho está super intenso, a concentração anda baixa para ler. Toda vez que eu paro para começar a ler, eu fico... A minha cabeça parece que está cheia, sabe? Eu não consigo me focar naquilo. Mas tem melhorado nos últimos dias e eu acho que tem a ver, primeiro, com se acostumar com a situação, segundo, com se afastar um pouco da internet, das redes sociais, desligar a internet, deixar o celular longe, tem me ajudado bastante. E a escolha de leituras, que eu acho que é um fator essencial. Como sempre, né? Você não vai conseguir se concentrar muito bem num livro que você não quer de fato ler. Então eu trouxe aqui algumas opções. Primeiro eu comecei querendo indicar, sei lá, 3 ou 4 livros. Agora eu acho que eu devo estar indicando, sei lá, uns 12, 13. Eu vou começar indicando um grupo de livros que são livros sobre epidemias, sobre situações parecidas com as que a gente está passando, todos eles de ficção, e eu acho que nesse caso a ficção pode nos ajudar a digerir um pouco essa situação. Eu particularmente não estou no momento de ler esse tipo de livro. Eu até tentei pegar um aqui para começar, mas não funcionou. Mas pode ser que funcione para outras pessoas, então eu vou indicar aqui. O primeiro livro é A Peste, do Albert Camus, esse aqui da editora Record. Camus, além de escritor, romancista, também é filósofo, foi filósofo no século XX, e ele faz parte de uma corrente filosófica chamada absurdismo. Ele retrata situações absurdas, mas não tanto assim. Ele retrata, na verdade, a realidade, e como a realidade é absurda, porque ela não tem sentido nenhum. E nesse livro A Peste, uma cidade chamada Oran vai ser tomada por uma epidemia e vai fazer paralelos com a Segunda Guerra Mundial, com a França ocupada pelos nazistas, já que esse é um livro de 1947. Este eu ainda não li, foi o que eu tentei pegar para ler, mas nesse momento a minha cabeça não está respondendo a esse tipo de livro, então eu vou deixar para daqui a pouco. Esses dois aqui que eu vou mostrar são grandes xodós meus, vocês já sabem, ambos do José Saramago. Um deles é o Ensaio sobre a Cegueira, pela Companhia das Letras, talvez o meu livro favorito da vida. Ele narra a epidemia de cegueira que vai se espalhando por uma cidade. É uma cegueira diferente, é uma cegueira branca, a pessoa começa a ver tudo branco, e isso vai contaminando aqueles que estão ao seu redor. E essas pessoas têm que entrar numa quarentena completamente forçada, são isoladas num prédio, e ali começa a se formar toda uma sociedade, uma estrutura social no isolamento. E aí você vê muito sobre a natureza humana, é um livro incrível, nada leve, mas que é importante, é um livro fundamental, eu diria.
E o outro do Saramago, que eu acho que dialoga muito com os nossos tempos, é As Intermitências da Morte, também pela Companhia das Letras. Esse livro vai trazer uma situação, essa sim absurda, inusitada, que é a de que a morte deixa de agir dentro dos limites de um determinado país. E as pessoas no começo ficam muito eufóricas, falando: aê, o nosso país foi escolhido para ser o lugar onde ninguém morre. Só que aos poucos vão se percebendo as implicações sociais, filosóficas de tudo isso. Se ninguém morre, o que acontece com as pessoas, né? Porque tem gente que continua envelhecendo, tem gente que continua ficando doente, fica lá no limbo, no limiar entre a vida e a morte e não morre. Imagina o desespero disso. Então é um outro livro para se pensar, e esse é um pouquinho mais fino do que o Ensaio sobre a Cegueira. Ainda nessa pegada meio apocalíptica de doenças, tem um livro chamado Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, pela editora Aleph, que é um livro de ficção científica. Ele traz aquele cenário mesmo pós-apocalíptico de abandono da cidade, tudo vazio, e um homem tentando sobreviver a tudo isso. Eu acho que existem outras criaturas por aí, mas são criaturas que ele chama de vampiros, como se fossem zumbis, mas não são zumbis. Esse eu ainda não li, mas deu origem ao filme, que parece que não é igualzinho, tá? O filme é só inspirado nessa ideia do Eu Sou a Lenda, mas não é uma adaptação muito direta do livro. E um outro que eu acho que pode ser interessante para esse momento, que eu também não li ainda, chama-se Corpos Secos, do Marcelo Ferroni, da Luísa Geisler, da Natália Borges Polesso e do Samir Machado de Machado, pela editora Alfaguara. Esses 4 autores nacionais contemporâneos estão narrando o Brasil numa situação pós-apocalíptica, numa situação de zumbis. Eu não tenho certeza se é só a cidade de São Paulo ou se pega alguns cenários do Brasil, mas eu gostei por se passar no Brasil. Me chamou muito a atenção. Então, fecha aqui a recomendação dos livros ligados a esse momento histórico especificamente, embora sejam de ficção, que dialogam muito com isso que a gente está vivendo. Dito isso, eu percebi que o que tem funcionado para mim, o que tem me facilitado a leitura, o que tem me deixado mais à vontade, mais concentrada na hora da leitura e, portanto, mais relaxada também depois que eu termino de ler, são livros de aventura. São livros que me fazem viajar mesmo estando dentro de casa. Nessa pegada eu tenho para indicar para vocês o 100 Dias Entre Céu e Mar, do Amir Klink, pela editora Companhia de Bolso. Eu ouvi este livro ano passado, foi o meu primeiro audiobook e eu adorei. É um livro que me deixa calma. Ele é narrado pelo próprio autor, Amir Klink, que fez uma travessia do Atlântico sozinho num barco da África para o Brasil, e ele conta toda essa jornada dele estar sozinho. Então a questão da solidão é um ponto importante que eu acho que muita gente está sentindo nessa época. Mas ele trata tudo de um jeito muito sereno. Ele sabe que tem uma rede de amigos por trás, suportando aquela decisão que ele tomou de se aventurar. Então, ao mesmo tempo que é um livro que fala sobre o que estamos passando, nos leva para outro lugar e mostra que existem coisas boas, apesar dessa solidão extrema. Nessa mesma pegada, eu quero indicar O Mar Sem Fim, do Amir Klink, também pela editora Companhia das Letras. Esse autor é um navegador, como vocês sabem, e esse livro é a história da volta ao mundo mais curta que é possível de fazer. É a circunnavegação da Antártica. Então ele vai contar sobre esse período, quando ele pegou um barco, não sei com que equipe ele foi, com quantas pessoas ele dividiu essa aventura, mas ele vai lá para o sul do planeta e, nossa, eu imagino que deva ser outro mundo, assim. E eu gosto dessa fuga que os livros podem me proporcionar nesse momento. E outro também parecido com isso, que é o que eu estou lendo, é o que está me tirando dessa espécie de ressaca literária, é o Sobre Homens e Montanhas, do Jon Krakauer, pela Companhia de Bolso. O Jon Krakauer também é autor do Na Natureza Selvagem e do No Ar Rarefeito. Ele é um montanhista, ele gosta de escalar as coisas e ele escreve sobre isso. E esse livro é um livro de 12 artigos, 12 textos diferentes sobre escalar. Eu não entendo nada de montanhismo, nada de escalada, e tô gostando muito. Apesar de trazer algumas partes técnicas, me traz uma paz. Ele vai falar sobre um hobby, sobre pessoas que são muito apaixonadas por montanhismo e vai explicar algumas coisas, sabe? Eu me sinto um pouco junto com eles lá. Então eu tô gostando bastante. É um livro de não ficção também.
O último de não ficção que eu tenho para indicar aqui é um dos meus favoritos da vida. Acho que ele tira a gente do mundo, apesar de se passar no nosso mundo. É um livro que se passa na Nova York dos anos 1960, 1970. Só Garotos, da Patti Smith. Patti Smith, uma das precursoras do punk rock. E aqui ela conta a vida dela nesses anos 60 e 70, extremamente fervilhantes, junto com o seu companheiro, esse fotógrafo chamado Robert Mapplethorpe. E é um livro cheio de referências, mas é muito sensível, assim. E você vê ela encontrando Jimi Hendrix, e você vê ela encontrando Janis Joplin, e você fica, meu Deus. E pra ela é normal, sabe? E é um livro de memórias. Gente, é incrível, 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 maravilhoso. Eu quero ver quando que eu vou conseguir reler esse livro, porque eu preciso estar emocionalmente preparada. Eu acho ele maravilhoso. E agora, por último, a categoria ficções que nos fazem fugir da situação. Eu trouxe duas que eu não li ainda e duas que eu já li. A primeira, que eu não li, é Gabriela, Cravo e Canela, do Jorge Amado, pela Companhia das Letras. Eu acho que os livros do Jorge Amado conseguem nos transportar para onde ele está narrando. A escrita dele é magnífica. Eu só li dele 2 livros. Eu li o Capitães da Areia e A Morte de Quincas Berro d'Água. Aliás, fica a dica que esses 2 são excelentes. Mas o Gabriela, Cravo e Canela, eu peguei assim, eu li acho que, 3 parágrafos e fiquei apaixonada. Eu acho a escrita dele muito bonita. E nos dá aquela dose poética, não necessariamente de poesia pura, mas uma dose poética, uma dose artística que a gente precisa para sobreviver a esses tempos. O outro que eu não li de ficção, mas que pretendo ler, não sei se por agora, talvez sim, é O Perdido em Marte, do Andy Weir, pela editora Arqueiro. Também tem o filme, eu gostei bastante do filme, mas talvez eu goste mais do livro. Eu adoro ficção científica e nada mais escapista do que fugir para Marte, né? E os 2 últimos que eu tenho para mostrar são 2 que eu li, de ficção, e que são aventuras que me tiraram do cotidiano. A primeira, O Hobbit, do J.R.R. Tolkien, pela WMS Martins Fontes. Esse livro é uma viagem junto com o Hobbit, junto com os anões, uma viagem que tem uma missão, então te dá esse senso de estar participando ali junto com eles, tomando decisões, enfrentando perigos, enfrentando monstros. Fora que essa edição é linda e tem alguns desenhos do Tolkien também. O Hobbit vocês já conhecem, também tem filme, todo mundo conhece. E eu não sou uma pessoa que gosta de Senhor dos Anéis, assim, eu não sou aquelas fanáticas por Senhor dos Anéis. Acho que tem méritos, não consegui ler os livros, eu só assisti aos filmes, mas o Hobbit eu gostei muito. E o último que eu separei pra vocês é O Coração de Tinta, da Cornélia Funke, pela editora Seguinte. O Coração de Tinta vai narrar... Eu acho que o forte aqui são personagens de um mundo mágico. Um dos personagens tem o poder de ler livros e quando ele lê, ele traz os personagens do livro para a vida real. Ou seja, os leitores mágicos desse livro apagam a fronteira entre o real e o imaginário. E eu acho isso muito fascinante. E a edição é linda também. Tem vídeo sobre esse livro, tem vídeo sobre o Hobbit... Tem vídeo sobre os Só Garotos. Eu vou deixar todos eles aí no box de descrição, se você quiser saber um pouco mais aprofundadamente sobre a história e sobre o que eu achei dessas leituras. Tá bom? Ah, uma última dica é que é legal nessa época pegar livros calhamaços, que eu pelo menos, eu costumo odiar a leitura de calhamaços por não poder carregá-los para todo lugar, né? E agora eu tô aproveitando que o Humberto do canal Primeira Prateleira tá lendo Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, e resolvi pegar para ler também, tá sendo ótimo. É um livro fluido, apesar de bem grande, então estando em casa eu consigo muito mais fácil pegar para ler esses calhamaços também, pode ser uma boa saída para você que quer ler nesse período. E se você não conseguir ler também, tá tudo certo, né? Não se cobre, é um momento muito difícil que a gente está passando, mas estamos juntos, apesar de separados, estamos juntos, estamos sobrevivendo, estamos nos alimentando de arte e eu acho que isso é o que importa. Certo? Muito obrigada por terem assistido. Se você tiver a possibilidade de ficar em casa por esse período, fique em casa, que é importante para não espalhar o vírus por aí. É um sacrifício que a gente está fazendo pela coletividade.
Me acompanhe lá no Instagram, porque eu tô fazendo de vez em quando alguns sprints de leitura. Tem bastante gente participando, eu tô muito feliz. E os sprints têm dado certo. Aliás, eu acho que por causa deles eu tenho conseguido ler mais do que eu estava conseguindo ler no começo. E é isso, se você quiser adquirir qualquer um desses livros ou qualquer livro pela Amazon, por favor, utilize o link que está aí no box de descrição, porque comprando por esse link, além de você não pagar nada a mais por isso, eu recebo uma pequena comissão pela venda do livro, tá bom? É claro, se você tiver alguma dica de livros para se ler nesse período de confinamento, por favor, deixa a dica aí nos comentários que eu quero muito saber. Um beijo para vocês, deixa um joinha, me segue no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.